Se você se sente sobrecarregado, se você fala, eu não sei como lidar com toda essa demanda que nós temos atualmente, saiba que você definitivamente não está sozinha, não está sozinho. Nós temos que sermos pais, sermos filhos, sermos donos de casa, sermos empresários, sermos funcionários, temos que cuidar do nosso corpo, cuidar das nossas finanças, várias categorias, várias caixinhas, como nós falamos, né? Nós temos inúmeras caixinhas e se fala assim, nossa, antigamente nós não tínhamos tudo isso, mas vamos falar daqui pra frente, né? Muitas pessoas gostam de explicar, nossa, mas por que? Da onde veio tudo isso? Eu falei assim, não importa, a verdade é que nós temos, ou nós aprendermos, ou a gente aprende a lidar com a situação atual, ou a gente vive doente. E por que eu falo aqui sobre sobrecarga, sobre como nos autogerir? Porque assim a gente consegue levar a vida mais leve, consegue ser mais produtivo, consegue realizar tudo aquilo que nós queremos. É sobre isso, certo? Então, se você realmente, você fala assim, Tati, como? Me dá um toque, me ajuda. Eu vou dar mais do que dica, eu vou dar estratégias para que você consiga. Isso é pautado em ciência, tá? Eu peguei aqui pelo menos, eu peguei alguns estudos aqui científicos para poder falar com você agora. E um dos estudos interessantíssimos que eles falam sobre estratégias, como lidar com toda essa demanda, a primeira coisa é você justamente se perguntar: tudo que eu faço, tudo que eu executo, realmente é necessário? Eu preciso executar tudo isso? Eu sei que muitas vezes você fala assim, Tati, não me venha com essa, é lógico, senão eu não ia executar. E eu vou te perguntar novamente, e vamos ser claros, diretos e objetivos. Muitas, mas muitas coisas que quando eu paro, eu penso, eu falo assim, nossa, isso aqui eu posso deixar de fazer, isso aqui eu posso fazer, entregar para alguém fazer, delegar. E é sobre isso. Quando você tem presença, essa é a palavra, quando você tem presença para o que você está fazendo, o seu jogo muda. Acredite, o seu jogo muda. Então eu te recomendo fortemente que você dê uma olhada em todas as suas ações, todas, sejam elas pessoais, sejam elas financeiras, no relacionamento, ou seja, se você quiser ser mais assertivo, mais assertiva, eu te recomendo que você coloque dentro do relacionamento quais ações que eu tomo, o que realmente é importante. Dentro da minha casa, quais ações que eu tomo, o que realmente é importante, o que eu posso delegar, o que realmente eu preciso fazer. Esse é o primeiro ponto, certo? Dito isso, essa é a primeira filtragem. Você começa a filtrar. Por quê? Porque a partir dessa resposta, a partir desse primeiro filtro, você vai entender que algumas coisas vão sair de você. Gerir é sobre isso. Quando você para de executar, isso é muito importante, quando você para de executar tarefas que não te agregam valor, certo? Você entende, fala assim, a minha hora, ela é mais cara do que isso. Esse é o primeiro ponto. Eu sei que é muito complexo isso, você fala assim, Tati, mas eu preciso limpar a casa, eu preciso cozinhar, eu preciso algumas tarefas. Realmente você fala assim, eu, por exemplo, eu não abro mão de cozinhar. Por quê? Porque para mim é saúde, é valor, entende? Nossa, mas quanto tempo? Quantas vezes eu tive essa conversa com meu marido? Eu falei assim, nossa, a gente podia delegar isso, né? Eu falei, pelo amor de Deus, delegar. Mas como? É questão de saúde. Quando nós fazemos em casa, tudo fica muito mais saudável, certo? Então, coloque
todas as suas tarefas alinhadas ao seu propósito, aos seus valores, aquilo que você acredita. E as tarefas que não estão alinhadas com o seu propósito, você simplesmente ou delega ou para de executar. Enfim, isso vai te dar um direcionamento, isso vai fazer um filtro. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, obviamente, é você dar uma olhada racionalmente aonde está indo o seu tempo. Aquela pergunta provocativa, será que realmente você está sobrecarregado? Quantas vezes eu me pergunto isso, de verdade? Por quê? Porque eu percebo o quanto eu perco tempo, olha a palavra, perder tempo. Olha que feio, porque hoje, nos dias atuais, nós não podemos nos dar ao luxo de perder tempo. O relógio está passando, tic-tac, como eu sempre falo, né? O relógio está passando e o tempo não para, como dizia aquela famosa música. Definitivamente. Perder tempo definitivamente não é para pessoas que querem realizar, que querem ser melhores. O tempo está passando. Você fala, Tati, então eu não posso parar para relaxar. Eu não posso parar para respirar, para tomar um cafezinho com os meus amigos. Mentira, definitivamente não é isso que nós falamos. Aliás, muito pelo contrário. Eu falei que ia falar sobre estudos. Um dos estudos que eles colocaram, que eles analisaram, foram pessoas que trabalharam aquele workaholic, né? Aquelas pessoas que trabalharam 12, 14, 20 horas. Tem gente que é assoberbado, nossa, trabalha realmente exaustivamente. Fizeram uma análise com esse tipo de pessoas. Será que realmente eles são mais produtivos? Aquelas pessoas que trabalham realmente demais? E a resposta desse estudo que foi feito foi um estudo científico analisando as pessoas que trabalham mais de 12 horas. A resposta foi não. Por quê? Porque a questão não é quanto tempo você demora. A questão não é acordar mais cedo e dormir mais tarde. A questão não é você ter mais tempo. A questão é ser inteligente e saber aproveitar o seu tempo. Uma das coisas que o Jerônimo fala, que eu gosto muito, ele fala assim: você precisa aprender a gerenciar o tempo que você está acordado. E é sobre isso, viver é sobre isso. É você gerenciar o tempo que você está acordado. É óbvio, vamos fazer algumas ressalvas, né? Você não vai ficar, quando você fala sobre gerenciar o seu tempo, você não vai ficar à toa, você fala assim, não, eu vou sentar aqui e vou ficar meia hora, eu tenho que fazer um monte de coisa, mas eu fico aqui meia hora sem fazer absolutamente nada e pronto. Hoje em dia nós não podemos nos dar ao luxo disso, mas nesse mesmo estudo eles ratificaram a importância de um sono restaurador, né? Você realmente ter pelo menos no mínimo 7 horas de sono, pausas, inclusive eles falam sobre a técnica Pomodoro, que eu já falei várias vezes aqui. A técnica Pomodoro é a técnica do foco total, onde você fala assim, eu vou fazer isso. E você pega, esquece o resto, esquece tudo e se centra 20 minutos, meia hora naquilo. E só faz aquilo. Essa é uma estratégia para que você se foque naquilo. E quando você se foca naquilo, você consegue ter mais presença, você consegue colocar toda a sua energia naquela tarefa sem pensar nas outras tarefas, percebe? E tudo flui com mais naturalidade. A técnica Pomodoro é isso, foco total, pausa para descanso. Foco total, pausa para descanso. É assim que nós devemos lidar com as tarefas do dia a dia. Foco total,
uma tarefa por vez. Inclusive, outro estudo, ele fala exatamente sobre isso. Eles compararam as pessoas que fizeram várias tarefas ao mesmo tempo e pessoas que fazem uma tarefa por vez. E para as pessoas multitarefas, né, como eu adoro fazer várias coisas ao mesmo tempo. Olha, eu fiquei triste, porque definitivamente o estudo comprovou na prática que isso não é produtivo. E realmente, de fato, quando eu pensei racionalmente, não é produtivo. Porque nós estamos aqui fazendo uma tarefa, pensando na outra, e a nossa energia, o nosso foco está dissipado. Ou seja, não existe foco, né? Porque o foco é você realmente olhar para aquilo que você está olhando de verdade. Focar, isso é foco. Agora, quando eu estou aqui e eu estou pensando nas diversas tarefas que eu preciso executar, aí eu não estou aqui. Essa que é a verdade. Eu estou em todos os lugares, menos aonde eu estou efetivamente. E é por isso que essa estratégia de você pegar, se focar e executar uma tarefa por vez vai te proporcionar mais produtividade. Você aprende a aproveitar melhor o seu tempo, aproveitar a sua energia, inclusive. Falando sobre energia, uma das coisas, inclusive existe vários livros sobre produtividade que falam exatamente isso. Comece pelo mais difícil. Comece pelo mais difícil. Normalmente nós vamos fazendo várias tarefinhas, certo? Eu sou a rainha de fazer isso. Várias tarefinhas. Aquilo que é maior, então eu vou deixar para depois. Só que daí, o que acontece? Nós vamos fazendo, a nossa energia vai baixando, e quando você se depara com aquela uma tarefa que ela é importante, você colocou lá na sua programação, no seu planejamento, ela é importante. E você fala assim, caramba, agora eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais energia, eu tô cansado, surgiu uma urgência, eu não consigo fazer a tarefa inteira. Então, comece pelo mais difícil. Comece pelo mais difícil. Outro estudo científico que existe foi com relação a decisões. Eu falei inclusive ontem com relação a decisões. Quando nós estamos executando tarefas, nós precisamos tomar inúmeras decisões, certo? O que fazer primeiro, como fazer. E é importante, por isso que é tão importante o famoso planejamento, né? Quando você fala assim, vamos nos planejar. Para quê, Tati? Você vai se planejar? Para quê? Para que você consiga estipular em que momento você vai fazer qual tarefa. Isso, acredite, te dá paz. Porque se eu sentei aqui, eu falo assim, ok, então agora vamos lá, vamos gravar o vídeo, essa é a tarefa do momento, certo? Só que eu sentei aqui com, nossa, eu preciso pegar aquilo lá, eu preciso pegar aquele documento, eu preciso fazer aquela ligação. Se eu não tiver me programado, me planejado para pegar aquele documento, para fazer aquela ligação, eu vou ficar aqui com a cabeça dispersa. Minha cabeça não estará focada aqui. Então, consequentemente, a minha produção ela será menor. E isso, por que eu estou batendo forte, né, nisso de produtividade? Porque você vai demorar mais tempo executando aquela tarefa. Acredite em mim. Aliás, eu vou te fazer, ao invés de você acreditar em mim, eu vou te fazer um desafio, uma proposta. Dá uma olhada na forma como você executa alguma tarefa quando você está focado, quando você está focada na tarefa sem pensar em nenhuma outra tarefa, ou quando você está fazendo várias tarefas ao mesmo tempo, ou executando uma tarefa já com a cabeça na outra tarefa. Olha o tempo, cronometra. Quanto tempo você demora em cada tarefa?
Esse estudo que eu acabei de me referir, ele fala que quando você está fazendo várias tarefas ao mesmo tempo, vamos supor que eu estou aqui conversando com você, de repente eu paro a minha conversa, pego um papel, dá uma pausinha, eu vou ler um e-mail aqui, ó, e vou ler um e-mail. A pauta do e-mail vai entrar aqui no meu consciente, eu falo assim, nossa, eu preciso fazer aquilo, surgiu uma outra demanda, é uma outra tarefa. Só que daí, como eu vou retomar a conversa que eu estou tendo aqui com você? O nosso cérebro, ele precisa de um tempo para processar a informação. E por incrível que pareça, esse tempo ele foi cronometrado e nós perdemos tempo quando nós vamos pulando de galho em galho, ou seja, de tarefa em tarefa. Quando você fala assim, não, é rapidinho, pintou uma notificação aqui no meu celular, eu vou dar uma olhada rapidinho para ver se é importante. Daí eu vou lá e pego a notificação. Mas não era nada importante. O que você estava dizendo mesmo? Já era. Eu vou demorar pelo menos 1 minuto para retomar a minha ideia, o meu pensamento e voltar com o foco. Olha quanto tempo nós perdemos. Se você realmente quer aprender a ter alta performance, produtividade, preste atenção nessa parte. Preste atenção, faça uma tarefa por vez. E eu falo como eu sempre falo, né? Eu falo de carteirinha isso. Por quê? Porque eu era multitarefas. Eu era daquelas que faziam várias tarefas ao mesmo tempo. Olha, eu tô aqui, mas eu tô pensando na panela, eu tô pensando na roupa, eu tô pensando não sei o que, eu tenho que ligar pro cliente. Parei. E a partir do momento que eu parei com isso, eu passei a ser mais produtiva. Olha que interessante. Experiência própria. E quando eu passo isso para os meus alunos, algumas pessoas são mais focadas, algumas pessoas falam, ok, eu sento aqui, eu faço só aquilo, eu coloco no meu cronômetro e tá tudo certo. Outras pessoas são mais reticentes, elas demoram um pouquinho mais para aceitar. Principalmente mulheres, né? Nós temos, fala, Tati, é impossível, eu tenho que fazer várias coisas ao mesmo tempo, Tati. Muitas vezes sim, só que há formas de você começar a se gerenciar. Então, respira e se organiza. A organização, ela é tudo. Hoje mesmo pela manhã, eu estava preparando a nossa comida, abri a geladeira lotada, eu não tinha como colocar. No primeiro momento, eu peguei e falei assim, e agora? Fiquei pé da vida, eu falei, caramba, geladeira lotada. Daí eu comecei a sorrir. Eu falei, nossa, graças a Deus eu tenho geladeira lotada. E comecei a organizar. Quando você organiza, coube tudo. Olha que interessante. Percebe que muitas vezes está o caos. Mas se você parar, aquela técnica dos 5 segundos. Para, respira e organiza. Coloca ordem por ordem. Inclusive, outro estudo científico, ele fala para você juntar tarefas semelhantes. Vamos supor que eu coloquei lá no meu cronograma para ler os e-mails 9 horas da manhã, vamos supor. Então, todos os dias eu paro, leio meus e-mails às 9 horas da manhã, ok? Só que eu estou parada aqui, não estou parada depois de ler os e-mails? Olha que interessante, já que eu sentei, por que eu não atrelo esse ato de estar parado no ambiente, sentado, por que eu não pego um livro e leio depois? Quando você junta tarefas semelhantes, você ganha tempo. Você ganha tempo. Essa é a palavra. Parece que o tempo ele se multiplica. Por quê? Porque você está aproveitando melhor o seu tempo. Eu tenho que escrever, Tati, eu tenho que escrever. Ótimo! Então, por que na hora de você escrever, você não aproveita e já coloca tudo que você precisa alimentar aquela planilha, tudo que você precisa fazer, já aproveita e faz num ambiente só. Não, eu tenho que sair, eu tenho que fazer, eu tenho que abastecer a casa, eu tenho que fazer uma visita para o cliente. Por que você não aproveita
não aproveita. Isso é produtividade. Não aproveita. Isso é organização. Percebe? Quando você junta tarefas semelhantes para o mesmo momento e você aproveita melhor, você aprende a lidar melhor com o seu tempo. Isso é gestão do seu tempo. Isso é produtividade. E daí, por incrível que pareça, você vai falar assim: nossa, eu estou conseguindo ter tempo para mim. Porque esse é o máximo de tudo. Esse é o ápice. É por isso que eu estou falando sobre como estratégias de lidar com essa alta demanda que nós temos hoje. Para que tudo isso? Para que a gente tenha tempo de nos cuidar. De nos cuidar. E nós temos que colocar isso na nossa programação, no nosso planejamento. Em que momento eu vou passar um hidratante, eu vou passar um creme no cabelo, eu vou fazer minha unha? Em que momento eu vou sair para poder fazer uma caminhada com as minhas amigas? Em que momento eu vou me cuidar? Isso deve estar na programação, porque se você não cuidar de você, isso a longo prazo não será sustentável. Não adianta você sair fazendo. Ah, eu preciso fazer renda extra, Tati. Ah, eu preciso, tá uma loucura, e é buscar criança na escola e fazer. Sim, nós temos inúmeras coisas, mas se organize. E quando nós falamos de organização, é de uma organização inteligente, onde você utiliza recursos, onde você utiliza estratégias para você poder gerir melhor o seu tempo. Quando você pede ajuda, você trabalha em equipe, tudo fica mais fluido. Os seus resultados, eles aparecem. E funciona isso. Esse trabalho em equipe, que eu me referi, é tanto do lado pessoal como do lado profissional. Porque quando nós falamos em equipe, normalmente a gente fala de carreira, né? Você fala assim, não, é lá no trabalho. Não. Em casa, principalmente, eu converso com muitas pessoas. Ah, meus filhos não me ajudam. Eu estou limpando a casa e meu filho adolescente fica lá no sofá. Não. Por isso que nós estamos sobrecarregados, porque nós não pedimos ajuda. Aquele famoso orgulho. Ah, mas é a mulher que precisa limpar a casa. Não necessariamente. Pede ajuda. Os seus filhos, o seu marido, o seu cônjuge, pode tirar o lixo, guardar as coisas, organizar. Não sei. Cada um, né, cada idade pode lavar uma louça. Cada idade tem uma tarefa que você pode delegar. Eu comecei falando esse vídeo em delegar. E se você não aprender a delegar, definitivamente você não vai conseguir ser produtivo e executar tudo aquilo que você precisa executar. E é sobre isso. Algumas estratégias que eu estou me referindo, tudo isso é para que você tenha tempo para você, para se cuidar. Para que você não fale assim, nossa, mas que correria, o tempo passou. A coisa mais deliciosa é quando você fala assim, nossa, o tempo passou, mas eu fiz tudo aquilo que eu me propus a fazer. E talvez esse seja o ponto mais importante. O que você se propôs a fazer? Você se comprometeu com isso? Porque muitas vezes nós nos propomos e daí, quando der eu faço. Você estabeleceu isso muito claro na sua cabeça? Porque muitas vezes a pessoa acorda, o que eu vou fazer hoje? Ela nem se organizou. E é por isso que essa demanda toda engole a gente e você fala assim, e agora? O que eu faço? Então, mais uma vez, que é o que eu ensino no método Copar, né? Copar de
clareza. O C de clareza, o O de organização. Quando você sabe o que você quer, quando você se organiza. O P de planejamento, quando você se planeja. Olha só, nós temos 3 letrinhas para depois o A de ação. Então percebe como você se organizar, você parar, você refletir, para depois você entrar em ação. É assim que funciona, para que você consiga lidar com toda essa sobrecarga e deixe de ser sobrecarga, né? Está te sobrecarregando. Deixe de ser excessivo para você. É esse o intuito. Aplique essas técnicas, começa a técnica do Pomodoro, junta tarefas similares, peça ajuda, utilize a tecnologia para que ela te ajude, a ser mais eficiente, a te dar mais velocidade. Tudo isso vai fazer com que você lide melhor com o seu tempo, com as suas tarefas. E por fim, você aprender a priorizar. Muitas vezes nós temos que tomar decisões e você fala assim, o que realmente é importante? Quando você tem isso muito bem claro, muito bem estipulado, o que é importante, você não precisa nem pensar, porque você já estipulou. Isso aqui é importante, então eu vou fazer isso primeiro. Olha como você tem um processo decisório muito mais fácil, quando você tem muito claro o que realmente é relevante para você, o que agrega para você. Então é sobre isso. Assim que você consegue gerir melhor o seu tempo. E, no final, ter um tempo para você.